que a gente tem que rebater o Rodrigo Constantino, quando ele diz: por que a gente tem que botar o Jair Bolsonaro no segundo turno? Tudo bem, mas por que a gente tem que botar o Jair Renan de candidato? Porque tem uns bosta igual o Zé Trovão. Porque o Jair Renan é filho do Bolsonaro, porque é cheio de filha da puta que fica traindo o Bolsonaro a todo momento, se fantasiando de direita, e muitas vezes o eleitor acredita e vota nesses merda, tipo Joyce e Frota. Porque demora anos para entender que tinha um problema grave lá, da gente avisando, tinha um problema grave com militares. Aí até hoje tá aí Zé Trovão falando: não, tinha que ter feito diferente. Eu falei: caralho, cara, você não viu como é que foi a porra do governo, cara? Aí daqui a pouco vai falar o quê? Como ele vai ficar sem argumento, o que ele vai falar? O Eduardo Bolsonaro está me atacando. Se continuar falando merda, eu tenho mais coisa para falar de Zé Trovão, mas eu vou ficar quieto aqui em nome da possibilidade de pacificação. Desculpem meus palavrões, mas hoje subiu a cabeça. Pessoal, vocês viram agora há poucos segundos o vídeo do Eduardo, filho do presidente Jair Bolsonaro, defenestrando o Zé Trovão devido à fala que o Zé Trovão deu no podcast, inclusive fala essa que eu já comentei, que foi tirada de contexto, né? Eu acredito, claro, que houve ali uma falibilidade comunicativa da parte do Zé Trovão em explicitar mais cirurgicamente do que ele falava, o que deu margem, no caso, para algumas pessoas alegarem que o Zé Trovão estava chamando o presidente Bolsonaro de covarde. Na verdade, ficou bem claro. Ai, deu um solzinho aqui, graças a Deus. Na verdade, fica bem claro pelo vídeo completo, né, dentro do contexto, que o Zé Trovão referiu-se ao fato do Bolsonaro sair do país e deixar o povo na rua. E isso eu também falei que é errado. Isso na época eu disse que era errado. Na época eu apontei isso como um grave erro. Então foi sobre isso, né, que o Zé Trovão falou. E agora o Eduardo, ele que é a metralhadora, vamos dizer assim, da família, né? Embora a Michelle também cumpre esse certo tipo de papel hoje também de atingir o núcleo familiar com as suas opiniões coerentes. São opiniões coerentes, irmãos. Vamos lá, né? Citando aqui a questão do Eduardo, tá? Se posicionar contra qualquer tipo de crítica, inclusive construtiva, que venha se fazer sobre a gestão do Bolsonaro, sobre a sua pessoa, sobre decisões, coisa e tal. As pessoas têm memória curta, tá bom? As pessoas têm memória curta. Existem alguns políticos que são da alta casta da corrupção nacional, que são os adestradores da massa política do segundo piso. Eles estão no primeiro piso, né? E esses, digamos, líderes, que é no caso o Alcolumbre, Hugo Mota e também o Kassab, que é um ratão de política, né? É quase que um mestre do xadrez político nacional e está por trás de quase tudo que se movimenta dentro do Brasil, inclusive na questão da corrupção. O Bolsonaro articulou com eles. O Bolsonaro articulou com eles, articulou com o Mota, articulou com o Alcolumbre, articulou com o Kassab. Então, assim, e hoje a gente vê essa incoerência, que é, no caso, o Eduardo, como eu já citei aqui, defenestrando o Zé Trovão por uma fala, mas fala por fala, eles estão apoiando o Ciro Gomes, que chamou o Bolsonaro de boçal, que chamou o Bolsonaro de assassino, que chamou o Bolsonaro de psicopata,
maníaco, tudo que vocês imaginam de misógino, tudo que é de adjetivo pejorativo que vocês possam imaginar, o Ciro Gomes adjetivou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí o que ocorre? Aí a Michelle pega e se levanta contra essa situação, entende? Como uma mente pensante, como alguém que olha, né, e vê, pô, olha a incoerência disso. E aí é defenestrada pela direita. Aí o Zé Trovão aponta uma situação que foi um erro do Bolsonaro, não adianta, foi um erro dele. Aí o que acontece? É metralhado pelo Eduardo. Então assim, gente, e você pode ver que a raiva dele, do Eduardo, na fala aí, é pelo questionamento da candidatura do Renan, que é o filho mais novo do Bolsonaro, a deputado federal. O que esse cara sabe de política? Esse cara não sabe de nada. Entendeu? Esse cara não sabe de nada. Mas só porque carrega o nome. Aí vocês podem observar que até as ex-mulheres do Bolsonaro, que nem o sobrenome Bolsonaro carregam mais, usa o codinome Bolsonaro para poder se eleger ou se candidatar a alguma coisa. Ou seja, é uma, sabe, quase que uma oligarquia que se encosta, que se escora, que vampiriza um nome que não é o Bolsonaro. Ou seja, essas pessoas, principalmente os filhos, estão denegrindo o legado que o pai deixou como um representante, né, da direita barra centro, né? Não é uma direita, a Globo, a CNN chama de extrema direita. Nunca houve extrema direita no Brasil. Nunca houve e talvez nem haverá extrema direita. O que a gente poderia entender como extrema direita? E que é positivo para o país. É o que o Bukele fez em El Salvador. É uma postura de extrema direita. Não no sentido pejorativo, mas um alinhamento de direita que ele leva ao extremo a questão do conservadorismo, segurança pública, religião e outras coisas assim. Então, assim, eu entendo que, tá, essa guerra de egos que envolvem... Eu vou ser mais aberto para vocês, tá? Eu tenho tentado tomar cuidado, assim, sabe, o que eu falo, porque o nosso povo, assim, sabe, que é mais patriota, conservador, direita, consegue ser mais mimizento do que os próprios esquerdistas. Bolsonaro é alguém. Flávio, Eduardo, Carlos, Renan não são nada. Ponto final. Michelle é alguém. Porque pela oportunidade que o marido deu, pela sua própria competência e carisma, ela alcançou uma relevância nacional que os filhos não têm. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês assim, ó. Nós cristãos não apostamos, mas eu apostaria com qualquer um de vocês que se ao invés do Flávio, o Bolsonaro tivesse indicado a Michelle, que eu sei que isso ia comprometer todo um contexto familiar, porque tem filho, tem ele doente, ela é muito importante cuidando dele doente, teria que deixar ele aos cuidados de outros para poder virar o Brasil em campanha. Eu tenho certeza absoluta que a Michelle teria mais chance do que o Flávio. Absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Porque a Michelle não tem, desculpe a palavra chula, mas não tem rabo preso. Então assim, ó, vamos ser sinceros, gente. Vamos jogar com a verdade. Esses filhos do Bolsonaro só colocaram o Bolsonaro em situações difíceis. Quando a crise no governo Bolsonaro estava lá
né, o Bolsonaro contra Moraes e aquela coisa toda, e a oposição oprimindo o Bolsonaro, o Flávio vai lá e me compra uma mansão em Brasília. Aí vai os passadores de pano dizer, não, porque não sei o quê, porque ele tem condições, porque barará, biriri, bororó, bororó. Gente, olha só, não era momento. Todo mundo pode ter o mérito de trabalhar, prosperar, crescer e conseguir adquirir um imóvel de valor expressivo. Há poucos dias atrás eu vi aí o Neymar comprando uma mansão. Diz que ele tem mais de 100 propriedades no Brasil e no mundo, né? Assim, no total, mais de 100 propriedades que ele comprou. Depois da derrota do Brasil, ele, para, digamos assim, para descarregar a frustração, ele foi gastar um pouquinho dos milhões, talvez bilhões de dólares que ele tenha, e comprou uma mansão. Inclusive aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, o proprietário da mansão tinha 18 motos de colecionador dentro da mansão, pediu um prazo para poder entregar a mansão por causa das motos, que ele tinha que arrumar um outro local para condicionar as motos. Segundo a reportagem, o Neymar pediu a relação dos modelos das motos e ele disse assim, ó, coloca o valor que tu quiser nas motos. Eu vou comprar a mansão com as motos tudo dentro. Não quis nem saber. Falei, comprou a mansão com as motos tudo dentro. O cara pegou e deu o valor lá que quis, né? Com certeza exorbitante, né? E ele simplesmente fez o Pix na hora, pagou na hora à vista. Então, assim, não há nada de errado em quem tem condições fazer compras assim desse porte. Agora, no momento que o pai está ali vivendo uma crise institucional, com todos os olhares em cima da administração e da liderança do pai, o filho vai lá e incendeia mais contra o pai e a opinião pública. É isso que esses filhos do Bolsonaro fazem. É o que eles fazem. Nenhum deles tem relevância política. O menos pior é o Flávio, com certeza. Nisso eu não invalido a escolha do Bolsonaro. Ele é o menos pior, mas não significa que é o mais correto, mais justo e que não tem rabo preso. Ele é o menos pior em que sentido? Na tecnicidade política, porque ele é do centrão. O Flávio ele não é à direita. O Flávio ele é do centro. E eu sou um apoiador no tocante à questão de governo, não do centrão. Eu sou apoiador de um pensamento de equilíbrio, porque os governos eles têm que governar para todos. E o equilíbrio é o antídoto para a boa política. Então entenda como vocês quiserem. Sou conservador na essência dos princípios, mas eu sou do centro no sentido de equilíbrio, não do centrão, que fique bem dito, no tocante à questão de governar para todos. Esse é o ponto. Então o Flávio ele é do centrão, tá? E é o que tem o melhor tráfego, vamos dizer, entre os poderes. Vocês lembram da votação lá do PL da anistia? Quando passou lá, o Jacques Wagner foi conversar com o Flávio, coisa e tal. Então o Flávio tem esse lado, sabe, de poder trafegar, de poder transitar entre todos os, digamos assim, todos os poderes, né, as esferas políticas, seja esquerda, direita, centro. O Flávio tem isso aí, porque ele tem uma fala macia, né? E já o Bolsonaro tinha, olha o estúdio aqui, o estúdio do pastor Luciano aqui, é tudo em tempo real. É gente que vai, gente que vem, é cachorro, é passarinho, é caturrita, é gente mexendo no carro, então se acostumem, por enquanto, né? Até Deus pegar e me ajudar e eu ter condições de montar meu estúdio. Então, assim,
Nesse sentido, né, da tecnicidade administrativa de alguém que é do centro, o Flávio ele tem mais capacidade, digamos assim, de articulação que os demais. Porque, sinceramente, o Eduardo é insuportável. O Carlos e esse Renan aí são uns insonso, sem sal, sem tempero, sem graça nenhuma. Entende? Só são alguém porque usam o sobrenome do pai para poder ser alguém. Então, assim, gente, voltando a essa questão da questão de todo pensador de direita que faça qualquer tipo de crítica, coisa e tal, a família venha a ser atacado de forma frontal, né? Eu acho isso muito errado porque uma das bases e um dos conceitos basilares da direita é a questão da liberdade de expressão. E nós, internamente, dentro da direita, estamos cerceando o direito de fala e de expressão daqueles que pensam. Então, assim, boa notícia, que inclusive está sendo muito falada, não na mídia tradicional, mas nas redes sociais e pelos analistas políticos de direita, e não só de direita, mas também, né, os imparciais. É a questão da anulação da delação do Mauro Cid, que foi o elemento usado pelo Alexandre de Moraes para poder prender o presidente Jair Bolsonaro. Então está a defesa, né, do presidente Jair Bolsonaro está movimentando os pauzinhos e há sim uma possibilidade de ser anulada a sentença contra o presidente Jair Bolsonaro e o mesmo tornar-se elegível. Gente, seria assim, ó, para mim, maravilhoso, entendeu? Para mim seria maravilhoso. Mas até o momento tudo, né, está meio obtuso, está meio confuso, né? Mas está havendo essa movimentação. O xadrez político está se movimentando. O Lula não é mais o homem do sistema, tá? O sistema geme por um outro, né, para poder colocar no Lula. O problema é que não tem. O problema é que o Brasil é um país polarizado, né? É Inter e Grêmio, é Flamengo e Vasco, é Brasil versus Argentina. Então o Brasil é polarizado. E infelizmente o Brasil só se enxerga politicamente falando sem uma terceira via, né? Somente direita e esquerda. Então, né, vamos para o voto útil, o voto anti-PT. E é isso aí. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos. Deus abençoe.